Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, uma manhã nublada, né? Choveu bastante ontem, graças a Deus, e aqui na região de Ribeirão Preto nós somos agraciados com uma chuva, às vezes em alguns lugares foi mais forte, mas na maioria foi bem atenuada a força desta chuva. Mas outros lugares, infelizmente, como é o caso da região de Araçatuba. Em Araçatuba nós tivemos ali grandes estragos, muita poeira, até caixa d'água voou de cima de um prédio. As notícias que se tem é que, infelizmente, tivemos aí algumas mortes e nós precisamos orar pela vida pelas pessoas que ficaram, né? Para que essa vida que se perdeu, que se foi, cause o menor impacto possível na família e para os seus familiares e parentes, amigos. Continuamos orando por todos eles. Nesse momento eu quero falar com você a respeito de uma situação que são os alertas, né? Alertas. A chuva veio, choveu bastante, abafou bastante a poeira, mas já o sol vai ficar forte e aí seca tudo de novo, né? Então, o conselho que eu posso te dar, o melhor conselho, olha só, não coloque fogo, em hipótese nenhuma, seja zona rural ou zona urbana, dentro da cidade ou no meio do mato, tá? Não é para colocar fogo. E outra coisa, cuide do seu pedaço aí, tá? Não jogue escombros nem restos de móveis em terrenos baldios para que pessoas desavisadas não vão lá e coloquem fogo também, tá? Outra coisa, caminhadas ao ar livre entre 10 e 16 horas não são recomendadas, tá? Ainda que hoje a umidade esteja um pouquinho mais alta, né? Porque a umidade hoje está em 55%, então tá bacana, né? A chuva, possibilidade de voltar nesse período da manhã, 5%. Não deve voltar agora pela manhã, pode ser que à tarde ela volte. Mas, nesse momento, nós estamos tendo aí 25 graus. E a temperatura vai subir até os 29, então presta atenção. Logo pela manhã nós tivemos 18, estamos com 25 e vamos até os 29. A umidade vai cair, tá? Vai começar a ficar seco novamente. Então, qual que é a probabilidade? Começar a secar tudo novamente, né? O mato, e alguns vão começar a brotar. Mas tem gente que ainda se vê no direito de ir lá e colocar fogo. Então preste atenção que isso é um crime ambiental. Se você for pego, você vai ter uma multa pesada, tá? Nós já estamos na primavera. Primeira manhã de primavera de 2025. Chegou a primavera. Parece que não, mas já estamos na primavera e estamos a poucos dias do final do ano, né? Já estamos aí, algumas lojas já estão colocando alguns adereços aí, enfeites de Natal, né? Então já estamos chegando aí no tempo de final de ano novamente. Nós estamos no mês bem próximos ao mês 10, então aí fica 10, 11, 12, né? 90 dias aí, 90 e poucos dias para frente, nós teremos aí o Natal, né? Então presta bem atenção no que eu vou falar para você. Nós estamos vivendo a primavera, hoje é o primeiro dia da primavera, do ano de 2025, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, mas as temperaturas, hoje ela está amena, tá? Tranquila até os 29, tudo bem. Mas quando ela chega a 38, 39 no termômetro, ela está dando 40, 42 na sensação térmica. E isso complica a vida daqueles que têm problemas respiratórios, cardíacos. Então, o conselho não faça caminhada entre 10 e 16 horas, não jogue escombros em terrenos baldios, não coloque fogo, tá? E também cuide do seu espaço aí da sua casa, para que você não tenha um criador do mosquito Aedes aegypti, nem de escorpiões dentro da sua casa. O mosquito Aedes aegypti está complicado. Por quê? Porque agora com a chuva, essa água que caiu, que ficou limpinha, acumula em vasos, em plantas, em latas, garrafas que estão aí viradas de boca para cima, e aí acumula essa água e isso se torna um criador do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Mas presta atenção,
A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Se você tiver uma comorbidade, se você tiver já uma doença pré-instalada, ela pode te levar a óbito. Então, cuide do seu pedaço, esqueça dos outros. Se for da prefeitura, terreno, tem gente que fica reclamando, mas a prefeitura não limpou o terreno do lado da minha casa, por que eu tenho que limpar a minha casa? Porque reclama na prefeitura, tá? Liga lá no 0800, 156, reclama. Por quê? Porque isso é responsabilidade do poder público. Mas o que está para dentro do seu muro, para dentro do seu portão, é sua responsabilidade, tá bom? Um não fazendo não justifica o outro não fazer, tá certo? O que é certo fazer independe do outro fazer o certo ou não, tá? E o que é errado fazer independe se todo mundo está fazendo errado ou não, tá? Também não pode te influenciar. Vamos à palavra de hoje? A palavra de hoje vai ser bem rapidinha, né? Porque o pessoal está aí para poder fazer algumas modificações, então nós estamos vendo que isso vai ser melhor para nós. Eu creio que vai ser melhor. Vamos esperar para poder ver que está havendo uma mudança aqui no sistema e vai ter aqui uma oportunidade melhor para nós. A primeira coisa é que ontem nós falamos a respeito de Jesus, não é? Nós falamos a respeito de Jesus e que é a única oportunidade, que é esse único momento, que é essa situação. Mas hoje eu quero falar para você a respeito do interior de cada homem, tá? Esse interior que muitas vezes entra em conflito com o homem exterior, é aquele que muitas vezes nós temos aí gritando um pouquinho mais do que o homem interior. Olha que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele estava dizendo, olha aí, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Isso faz parte de um texto, esse texto faz parte de um outro texto, que se a gente colocar ele no contexto certinho, nós vamos ver que Paulo, quando estava escrevendo essa declaração aí, que é uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo, sobre a tensão entre a realidade terrena e a esperança eterna. A gente consegue dar uma destrinchada nisso daí, em cada parte desse versículo, e colocar uma base teológica aí, hermenêutica, bíblica, conectar esses outros textos para que ilumine o significado desta situação. Quando Paulo está dizendo isso no versículo 16, do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele está dizendo assim, presta atenção, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Opa! O homem exterior se corrompa. Mas que tipo de corrompimento é esse? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Qual que é a explicação prática, bem prática e rápida disso daqui? Presta bem atenção. Paulo reconhece que a decadência física a nossa pele, nossos músculos, nossos ossos, o homem exterior, é inevitável que ele envelheça. É inevitável. O envelhecimento, o sofrimento, a morte são partes da condição humana e do exterior do homem. Mas ele coloca essa situação física, externa aqui do homem em contraponto com a outra, que é a renovação espiritual contínua. O homem interior, que é o que Paulo está falando no versículo que nós lemos, a parte que nós lemos, que é sustentado pela graça de Deus. Graça e misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã. Lembra? Contudo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando Paulo escreveu a carta dele aos Romanos, no capítulo 7, versículo 22 e 23, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo isso. Eu, segundo meu homem interior,
tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos momentos de dificuldades que os meus membros têm outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Paulo estava separando, distinguindo aí entre o homem interior, que é espiritual, e o homem exterior, que é o carnal. É isso. Ainda que o nosso exterior envelheça, que perca suas forças, que os nossos músculos e membros fiquem debilitados, ainda assim, o nosso homem interior se renova a cada manhã. Lembra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É isso. Quando Paulo escreveu também a sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 16, está dizendo assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A renovação, então, do homem interior, que é essa que a gente está falando, que deve deixar-se dominar pelo homem interior e não pelo homem carnal, pelo homem físico, né? Então, ele está dizendo que essa renovação, ela só pode vir do Senhor através do Espírito Santo. Só através do Senhor que você pode ter essa renovação que vem do Espírito Santo. Vem com o Espírito Santo para você. Salmo 51, verso 10, e eu já estou terminando. Quando o salmista diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, renova dentro de mim um espírito reto. A renovação é diária e é espiritual. Essa renovação diária e espiritual para cada um dos seres humanos só pode ser encontrada através do Espírito Santo de Deus. Percebe que quando ele está falando, quando está dizendo, olha, presta atenção, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele não está falando isso daqui? Ele está falando do que está dentro? É, o Espírito renovado todos os dias pela manhã. Assim como nós tivemos aqui em Ribeirão Preto, infelizmente em outros lugares não, mas assim como nós tivemos aqui em Ribeirão Preto uma renovação do ar. Hoje o ar está gostoso de se respirar. Se você sair aí para a rua para poder andar, eu estive agora há pouco andando aqui na rua, o ar está gostoso de respirar. Aquele pó, aquela fumaça, aquele peso já não está vibrando mais. Por quê? Porque foi renovado através da chuva que estava faltando. E agora, nesse momento, nós estamos vendo que precisamos continuar nessa renovação. Para quê? Para que continue limpando, para que continue fazendo o efeito para o qual a chuva foi designada. Infelizmente, em alguns momentos, esta renovação, em alguns lugares, esta renovação do ar passou por uma tempestade, por um turbilhão. E parece que muitas vezes esta situação em nós também acontece isso, né? Precisa ter um choque de realidade para que as pessoas possam entender que Deus é que precisa estar no comando da vida de cada um de nós. E não o dinheiro, não o poder, não a influência, não um monte de outras coisas que se colocam no lugar de Deus, que se colocam na situação de querer dominar a cada um de nós. Por isso, eu quero deixar um conselho para você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você perdeu a oportunidade ontem, mas hoje está tendo a oportunidade novamente. Olha, você precisa necessariamente aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí você fala assim, mas por quê? Por que eu preciso disso? Alguém ontem falou. Mas por que eu preciso? Eu não faço nada errado. Eu não saio fazendo maldade para ninguém. Isso não garante que você vai para o céu.
Eu só faço o que é bom. Isso é muito bom, eu gosto desse negócio de gente que vive fazendo bem. Eu gosto, acho isso lindo, maravilhoso. Mas não garante a eternidade no céu. Só vai chegar no céu aquele que aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. E aí, às vezes, você vai encontrar no céu pessoas que não fizeram tanto que você fez de ação social, ou que não beneficiaram muitas pessoas como você beneficiou, não fez tanto bem como você fez e vão estar lá. Ela fez conforme aquilo que ela tinha de possibilidade. Mas como a salvação não é por causa disso, não é por esta situação, a salvação é diferente, né? A salvação, ela é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Se você não acreditar que Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, por mim e por você, para o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres do inferno, não vai. Precisa crer, precisa aceitar, tá bom? Então, diante disso, fica o convite para você aí que está me ouvindo e vendo nesse momento e sabendo que Deus tem uma oportunidade para você ficar livre, preste atenção, para que você seja livre do inferno, precisa passar por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um dos caminhos, ou eu sou uma oportunidade, ou esta oportunidade. Não, ele falou, eu sou o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Pronto. Ninguém, esta é a sentença, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem mais ninguém que pode interceder entre você e Deus a não ser Jesus Cristo, tá bom? E é pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, o sangue que nos purifica de todo pecado e o nome que repreende toda ação aqui na terra, no físico, é o nome de Jesus Cristo. Não existe outro que repreenda os demônios, que repreenda a enfermidade, que repreenda aquilo que está de mal, atrelado a muitas outras situações aqui nessa terra, entende? Então você não vai, presta atenção, e não é o capelão que está dizendo, é a Bíblia. Você não vai ao Pai se você não aceitar Jesus. Essa é a oportunidade. Você faça aí, tome a sua decisão agora. Eu gostaria muito, muito mesmo, que você decidisse nesse momento. Mas se você ainda está em dúvida, quem sabe você ainda está pensando que pode melhorar, e eu vou falar uma coisa aqui para você, presta bem atenção no que eu vou falar. Você nunca vai conseguir estar melhor. Sem Jesus, não. Se você escuta aí algumas vozezinhas estão dizendo para você, não, espera um pouquinho, você precisa deixar, precisa fazer. Não, você precisa aceitar Jesus. Ele vai fazer a diferença na sua vida. Ah, você está bebendo, não interessa, aceita Jesus. Ah, eu estou fumando, não interessa, aceita Jesus. Ah, eu faço coisas que não estão certas, não interessa, aceita Jesus. O Espírito Santo depois vai te convencer que isso que você está fazendo está errado e aí você vai seguir a sua vida, entendeu? Não interessa onde você está. Ah, eu sou de tal igreja, sou de tal denominação, eu sou de tal... Não me interessa, não quero saber. Eu quero e eu preciso que você aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Só isso. Aí teve êxito a minha palavra, teve êxito aquilo que eu te falei, aquilo que eu te preguei. E aí você decide lá na frente o que é que você vai fazer, como você vai se conduzir, aonde você vai ficar servindo ao Senhor. É simples. E é uma perguntinha bem simples. Aonde me levou a fé que eu estou dedicando até agora? Dá uma olhada aí. Vê onde é que ela te levou. Ela está correta? Tem feito efeito na sua vida? Tem mudado a sua perspectiva de vida? Não? A resposta é sua. Você que precisa saber disso. E está aberta a porta da graça. E o convite continua. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar você dessa
canseira, dessa opressão. Ele quer fazer isso ainda hoje. Quer aceitar Jesus? Ore comigo, nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aqueles que já declararam que precisam de Jesus, aqueles que estão declarando que querem voltar para o caminho, por terem se desviado, eles estão arrependidos. Os motivos são os mais diversos, mas o Senhor continua fiel e continua no trono. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que perdoe os pecados e escreva o nome de cada um deles no livro da vida. Por favor, meu Pai, faça isso neste momento. Aceite-os como filhas e filhos queridos que são e firme os pés deles na rocha que é Jesus Cristo. E faça com que os seus pés nunca se desviem do caminho, que é o caminho para o céu. Deus, nesse momento eu oro por todos aqueles que ontem passaram por aquela dificuldade em muitos lugares no estado de São Paulo. Pessoas que perderam tudo, o vento levou muita coisa, a chuva que era para ser graciosa, calma, serena, bem tranquila. Ela veio com uma força, com uma intensidade um pouco maior e deixou muitas pessoas desesperançadas, tristes, entristecidas. Onde quer que tenha alguém sofrendo por essa perca neste dia, que o Senhor possa ampará-la e encher o coração e a mente dessa pessoa de esperança, de tal forma que ela possa reagir e reaver tudo aquilo que foi tomado nessa tempestade. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria e graça a todas essas pessoas. E aquelas crianças, jovens, adolescentes, adultos, que estão nesse momento em situação de desespero por terem perdido grande parte dos seus bens, os empresários que tiveram as suas empresas destruídas, ainda que estão colocados num país que também está em dificuldades financeiras, passando por problemas políticos, econômicos, sérios. Nesse momento eu te peço, em nome de Jesus Cristo, socorre a vida de cada uma dessas pessoas, por favor, meu Pai. Nesse momento onde tiver alguém entristecido por essas percas, que o Senhor coloque as mãos sobre a vida deles. Aqueles que infelizmente foram ceifadas as suas vidas, os familiares de cada um deles, que o Senhor console o coração de cada família enlutada. Muitos carros tombaram, muitas pessoas estão machucadas, os hospitais estão atendendo na medida do possível aquilo que é necessário. Eu te peço em nome de Jesus, ajuda esses empresários, essas famílias, que elas possam reaver a alegria e a força para viver. Em nome de Jesus Cristo, cuida dessas pessoas. Eu oro também por todos aqueles que estão em alguma situação de guerra, conflito. Que o Senhor dê juízo para esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações, para que eles voltem às mesas de negociações, para que façam o melhor para essas nações e para o povo de cada uma das suas nações. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, Fabiana e a família. Eu oro pela Dona Neia e o Sr. Fernando. Oro também pela vó Hilda, a vó Luzinete, a vó Tereza e as suas famílias, pela vó Neuza, sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor. Oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nas creches, todos os homens e mulheres que trabalham nessas instituições, nos asilos, nas escolas, nos hospitais, que todos esses trabalhadores possam ser abençoados e tenham também uma bênção especial nesse dia para com suas famílias também. Os doentes que estão hospitalizados ou não, que o Senhor coloque em suas mãos e faça com que essa recuperação seja rápida e efetiva e que todos os medicamentos possam surtir o efeito, sem efeitos colaterais. Eu oro para que aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, debaixo de opressão, de depressão, de possessão, de perturbação, de angústia, de tribulação, que eles tenham minutos de lucidez
para que possam decidir pelo Senhor, para que possam decidir que o Senhor da vida deles é o Senhor Jesus Cristo, para que bata em retirada todo espírito maligno que está atuando na vida de cada um deles. Eu oro para que esses espíritos sejam remetidos longe dessas pessoas, repreendidos em nome de Jesus. Estão todos os espíritos malignos que estão atuando na vida dessas pessoas. Eu determino, eu ordeno que vocês saiam em nome de Jesus. Os empregadores, empregados e desempregados, que sejam abençoados, cada um na sua função, para que possam ter dias melhores, mesmo vivendo em um país onde está com grandes dificuldades. Eu oro pelos líderes dessa nação, no nível federal, estadual, municipal, que todos eles tenham juízo, que eles tenham temor do Senhor e que tenham sabedoria para lidar com a coisa pública, com o dinheiro público, e que eles façam o melhor para a nação brasileira. Eu repreendo a ação do inimigo na vida dessas pessoas, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, onde quer que tenha um representante da população, que deve gerar paz, saúde, felicidade, justiça, que eles façam isso em nome de Jesus. E quando não estiverem fazendo, que o Senhor trate com cada um deles pessoalmente. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, uma grande terça-feira, que Deus abençoe a sua vida nesta terça-feira, que venham as boas notícias e que nesta terça-feira você possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida e que fora dele não há expectativa de eternidade perto de Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia.